Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e hoje é o nosso quinto desafio do desafio de resiliência. Em vídeos anteriores eu explico que desafio é esse, eu falo um pouquinho sobre a resiliência, sobre essa luta de melhorar cada dia mesmo estando lá no chão, da gente ser como uma fênix, né? Não importa as dificuldades, a gente sempre ressurgindo com força, com vontade de viver, porque a vida é maravilhosa. Então aqui na descrição do vídeo eu vou colocar esses vídeos anteriores, caso você tenha interesse em participar desse desafio, de fazer ou simplesmente de mandar para alguém esse desafio. Eu passei aí um feriadão muito gostoso, me desliguei de tudo, me desconectei, desacelerei e voltei para casa renovada para começar a segunda-feira com tudo, fazendo as minhas faxinas, as minhas organizações, né? E aí quando o relógio despertou para eu chamar a Giovana de manhã, eu já fui dar uma olhadinha no WhatsApp e comecei a ser bombardeada assim, e foi como um soco no estômago, né? Tudo que tá acontecendo, essas notícias aí com as crianças, com a escola. E aí já me bateu um pânico, já não mandei as meninas, já me estourou o olho aqui, não sei o que aconteceu, meu olho tá vermelho, a desidrose voltando. Então como tudo isso nos afeta, né? E eu acho impressionante que... Olha isso aqui, gente. Carteira. Mas olha outra, tentando pegar a minha. Eu acho impressionante, assim, como isso nos afeta de uma forma irracional, né? A gente sente tanto medo, se sente inseguro, se sente confuso, ansiedade pegando, e não tem como ficar alheio a tudo que está acontecendo. A gente não sabe o que é brincadeira, até que ponto é brincadeira, e a gente vê como a vida é vulnerável, né? Como a gente está à mercê de algo ruim mesmo, tendo todos os cuidados, porque antes o perigo estava no caminho da escola. Eu já levo e busco por medo, e agora o perigo está dentro da escola, né? Então a gente tem que se apegar em Deus, confiar, tentar não temer, né? Confiar nas palavras de Jesus quando ele falava que não tenha medo, né? Porque ele estaria conosco, e também sempre abençoar os nossos filhos. E por que eu tô falando isso nesse vídeo, que nem é o assunto do vídeo? Mas eu não tava com vontade de gravar, porque eu estou realmente abalada com tudo. E acho que não é normal quem não está, de alguma forma, afetado com isso que está acontecendo, com essa juventude, com essas desgraças. Mas a gente também fica muito focado naquilo que é ruim, porque é o que está sendo mostrado para nós. Tanto que na segunda-feira eu vim aqui pro pátio, daí já tinha acordado, né? E comecei a rezar e me organizar, assim, tentando acalmar minha mente. E aí eu comecei a focar nas coisas belas, bonitas e boas. E aí até eu fiz uma foto da nossa pitaia, que tá quase na hora de colher, porque é algo belo, bonito, bondoso e gratificante de ver. Porque o bem, ele existe, ele está em maior quantidade nas pessoas, ele é muito maior o bem do que o mal, só que o bem a gente não propaga, a gente não divulga, né? Às vezes alguém que se deu bem, a gente até fica bem quietinho, agora se a pessoa se dá mal, a gente vai lá, compartilha, conta, enfim, é nosso isso do ser humano, né? E as mídias sociais vendem muito mais com tragédias do que com histórias de superação. Então, meu semblante já tá mostrando como que eu tô me sentindo, né? Mas eu acho que é importante fazer esse desafio mesmo não estando bem, porque o tema dele é importante. Que às vezes a gente não se dá por conta do quanto a gratidão é importante na nossa vida. E não só essa coisa, ai, gratidão, gratiluz, ai, gratidão, essa coisa superficial que tá rolando aí nas mídias, né? Mas aquela gratidão profunda que vem do nosso espírito, do nosso ser,
de ter a oportunidade de estar vivo, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com esse horror que está acontecendo. Tentar ver as coisas boas, porque existe uma diferença entre estar grato e ser grato. Quando a gente está grato, a gente está ali agradecendo uma gentileza, ou algo que a gente conseguiu, ai que bom, muito obrigada. Mas ser grato é estar espiritualmente em conexão com Deus, com tudo que nos faz ver a beleza da vida. É desde o abrir de olhos pela manhã até ser grato por ter essa empatia de se preocupar com os outros, com as outras crianças, com as famílias, de, sabe, rezar por essas crianças, pelas escolas, pelos funcionários, pelos professores, pelos adolescentes, se conectar dessa forma, ainda que seja por um motivo muito difícil e angustiante, ser grato por a gente ter a oportunidade de rezar por essas pessoas. E tantas outras coisas que a gente pode ser grato num único dia. Então, o nosso desafio hoje, ele até parece ser simples, né? Ser grato. Mas não é tão simples assim. Porque muitas vezes a gente tem um dia bem difícil, chega em casa cansado do trabalho, ou tem aqueles dias que tudo dá errado, assim, né? Parece que a gente acorda com o pé esquerdo e segue caminhando ao longo do dia só com o pé esquerdo. E, na verdade, a gente tem que estar catando coisas para agradecer. Às vezes a gente pensa, poxa vida, que dia ruim, que coisa horrorosa, né, que eu passei, isso só acontece comigo. E na verdade a gente está aí sendo muitas vezes protegido, abençoado, com um atraso, com um ônibus que a gente perdeu, né? A gente reza tanto, pede proteção e daqui a pouco perde o ônibus, acha que a culpa que a gente é azarado, quando na verdade a gente está sendo abençoado, né? Então, o desafio é fácil, entre aspas, porque são 10 coisas que o dinheiro não compra e que você é grato por elas. Então, pensa um pouquinho na tua vida e tudo que acontece no teu dia a dia. Que coisas são essas que dinheiro nenhum compra e que eu posso ser grato? Um exemplo aqui agora, neste momento, é estar rodeada desse verde aqui que eu adoro. Mas tem tantas outros motivos para estar grato, né? E para mim, um dos principais é ter minhas filhas em casa, sã e salva. Acabei de buscar a Isabela na escola, tudo certo. E pro coração ficar 100% tranquilo, só quando o Everton chegar mesmo, porque daí a família toda tá em casa. Então, para facilitar essa lista, eu vou dar algumas dicas com inspirações, umas formas criativas de praticar essa gratidão, tá bom? E a primeira delas é ter uma crença em Deus. Não importa o nome que você dê a Deus, seja universo, mestre, tenha alguém, porque a gente tem a noção de que a gente não é nada, que tem um Criador e que Ele cuida da gente apesar de tudo, que Ele nos dá esse livre arbítrio para a gente escolher o caminho a seguir e saber que tem alguém que nos ouve de alguma forma. Mesmo se você não acredita em um ser superior, é provado cientificamente que a existência de Deus, ela é reconhecida na hora da morte. Eu tive um colega, um professor na universidade que eu trabalhava, e que a tese do doutorado dele se referia a isso, né? As pessoas que reconheciam a existência de Deus no leito de morte. Professor Thomas Heyman, acho que é o sobrenome dele. Pessoa muito bacana. E ele falava muito disso, né? Às vezes as pessoas são tão sisudas, tão descrentes. E eu até entendo muitas vezes, porque a gente coloca a nossa fé, às vezes, no púlpito, na igreja de tijolinho ali, ou na própria pessoa do líder religioso que a gente segue, e aí a gente se decepciona, porque são seres humanos, né, com defeitos, com problemas, mas Deus é perfeito,
Então, que o nosso foco, o nosso olhar dessa crença, dessa religião, dessa comunhão seja sempre com Deus e não com os homens. Outra dica é colocar como meta de pelo menos uma vez na semana ligar para a família, para conversar, saber como eles estão, dizer que os ama e que podem contar contigo, ou simplesmente para dizer, olha, tô passando por uma barra, dá para você dar um pulinho aqui, chama para um café. Isso é importante, porque a vida é curta demais. Criar listas com acontecimentos importantes e que a gente valoriza também é uma maneira de expressar a gratidão, porque daí a gente visualiza, fica algo tátil, né? Tá ali na frente, olha, hoje consegui caminhar tantos minutos, hoje consegui economizar, minhas filhas voltaram bem, a escola tá indo tudo bem, no meu trabalho fui elogiada, essas coisas assim que dá aquele quentinho no coração. Vai listando. O meu gato voltou a comer, tava aí fazendo manha que não queria comer. Então, são pequenas coisas, mas que são importantes. E se elas estiverem listadas, fica mais fácil da gente ser grato. Se posicionar de forma aberta ao novo, mesmo que sejam dificuldades, também é uma maneira da gente encarar a vida com mais leveza, né? Eu cheguei super leve essa semana, como comentei anteriormente no início do vídeo, mas foi um soco no estômago tudo isso. E hoje, quarta-feira, que eu tô gravando esse vídeo, que eu tô começando a reagir. Hoje mandei as meninas na escola, passei o dia bem ansiosa, não fiz quase nada das minhas limpezas, isso também me angustia um pouco. Mas eu também tento respeitar esse meu sentimento, né? Porque se eu não acolho o que eu tô sentindo, olha aí meu olho como é que já tá, as minhas mãos voltando com a desidrose, e aí a gente vai adoecendo. Então, tentar ser positivo mesmo diante de situações tão difíceis que a gente passa. E se você se sentir preparado, é muito interessante fazer trabalho voluntário. Eu tenho duas amigas que praticam muito isso, especialmente a Berê. Beijo, querida Berê. Que faz muitos trabalhos voluntários com crianças, com idosos. Enfim, tá sempre envolvido nessa causa. Isso é uma coisa que eu gostaria um pouco de trabalhar em mim, essa doação, mas é algo que eu ainda não consegui conquistar. Mas é uma forma também de praticar gratidão, porque aí a gente entra naquela situação da empatia, a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente a dor do outro e consegue ser grato pelas conquistas que a gente tem, né? Às vezes a gente reclama da comida estar repetida, no caso, né, vegetarianos aí, arroz, feijão e ovo. E tem gente que não tem nem isso. Então a gente abrir o nosso coração, nosso tempo, nosso talento para fazer algo pelo próximo também é uma boa opção para praticar a gratidão. Uma dica bem simples que você pode fazer agora, nesse exato momento enquanto eu falo. Coloca a mãozinha no coração e escuta o som da vida. Estar vivo é uma oportunidade para estar bem, para escolher estar bem, para escolher ser feliz. E tem coisa mais linda do que o som da vida? Para quem é mãe, sabe a emoção que é escutar pela primeira vez o som do coraçãozinho do filho na barriga, né? E a gente sabe, né, como eu já comentei em vídeos anteriores, de que a vida ela é altos e baixos como a batida do nosso coração lá no registro, né? E de que ela for linear, ela já não vai ser mais vida. Então vamos lá, não consegue escutar o coração, bota aqui no pescoço, mas escuta esse som da vida e agradeça por isso. Seja uma pessoa alegre, assim como as más notícias contagiam e nos afetam,
a alegria e as coisas boas também. Compartilhar coisas nas nossas redes sociais, nos nossos status aí do dia a dia, coisas boas, coisas que motivam, coisas que dão fé, orações, também ajudam a outras pessoas a ver que o bem existe, que ele é maior do que tudo isso que a gente tem visto aí. Essa dica aqui também eu gosto muito, que é: se você está lendo um livro e gostou muito, achou que o livro te tocou de alguma forma, se o autor estiver vivo, né, recomendo mandar uma mensagem, dando um feedback sobre o que você achou ao ler o livro. No caso, eu estou lendo Shakespeare, então não tem como eu fazer isso, mas dá pra gente indicar essa leitura, comentar, conversar sobre ela. Porque a leitura, como eu sempre falo, ela nos transporta para lugares, no tempo e no universo, e faz a gente ver o mundo pelos olhos do autor, né? Então, nem sempre a leitura é agradável, mas a gente passar por essa experiência, e quando essa leitura nos toca, ou quando a gente lê algo e diz: nossa, isso aqui tem muito a ver com tal pessoa, vou sugerir para ela essa leitura. Então, também é algo bem bacana para se fazer e praticar a gratidão. Olhe-se no espelho todos os dias pela manhã e sinta orgulho da pessoa que você é, que você tem se tornado, que você tem se transformado, na pequena evolução e constante evolução que a gente vive. Porque a vida é isso, é a gente ir melhorando, né? Erramos muito, aprendemos com os erros e seguimos adiante. Então a gente tem orgulho de reconhecer esses sentimentos e seguir adiante. Reconhecer o quanto nós somos vencedores, o quanto nós somos batalhadores. Não é para olhar para o espelho e ficar achando defeito. Isso não ajuda em nada, tá? É olhar para o espelho e valorizar aquilo que é de bom. E aquilo que é eterno, não o que é físico, que um dia vai lá os bichinhos comer tudo, né? Mas aquilo que é o brilho no olho, é o sorriso, é a generosidade. E claro, se você se sentir bem de se achar lindo e maravilhoso, se acha, não tem problema. Sentir satisfação nas pequenas coisas, como por exemplo, um dia de sol ou um dia de chuva. Contemplar essa simplicidade corriqueira, como por exemplo as últimas noites aí com a belíssima lua cheia, quem conseguiu ver, apreciar o silêncio. Fiz muito isso lá no Rancho Fleck, apreciei muito aquele silêncio gostoso, aquele som da natureza. Aqui eu tô falando com vocês e tem barulhos de carros, enfim, tantos barulhos que não são aquele barulhinho que relaxa. Sabe, tomar um chazinho no sol, fazer um bolinho no dia de chuva. Pode parecer bobagem, mas tem muita gente que gostaria de estar no nosso lugar. Nem que seja só sentadinho, assim como eu tô agora no meio do verde. Porque às vezes a pessoa tá num hospital acamada, né? Ou não tem essa oportunidade de estar no meio de um verde, no meio da natureza. Ou simplesmente desacostumou de apreciar a beleza, né? O frescor, o solzinho. Então esse é um hábito que faz a gente praticar a gratidão de forma generosa. Lembre-se que não importa quem você é, aonde você chegou, que conquistas você teve, sempre vai ter alguém que se espelha em você. Às vezes a gente fica pensando, né? Eu podia ter feito tal coisa, eu podia ter estado em outro trabalho. Enfim, eu poderia ter cursado um outro curso. Mas a nossa trajetória ela é feita das nossas escolhas. E são essas escolhas que vão nos transformando em quem nós somos. E também esse ser que nos tornamos é espelho para muitas pessoas. Às vezes a gente se pega se diminuindo, se achando menos porque não fez tal coisa, porque não tem tal coisa, quando na verdade tem muitas pessoas que gostariam de estar no nosso lugar, ou que simplesmente
ao ver o quanto a gente cuida da nossa família, dos nossos filhos, também querem fazer de tal forma quando assim tiverem suas famílias. Então, se orgulhe de quem você é, de quem você se tornou e de quem você se tornará. Encare as situações da vida como um presente. Desde aquela notinha de 10 reais que às vezes a gente acha perdido no bolso, até quando a gente consegue ter uma hora mais de sono, seja dormindo mais cedo ou acordando mais tarde. Que o nosso dia a dia seja sempre um presente. E esse último que eu vou deixar é um que eu especialmente gosto, que é deixar bilhetinhos para as pessoas que a gente convive. Seja um bilhetinho na lancheira do filho, um bilhetinho na mochila do marido, um bilhetinho para o colega de trabalho e tantas outras pessoas que a gente passa no dia a dia, né? O porteiro de onde você trabalha, quem sabe receber um bombom e gratidão pelo seu papel, fazer uma pessoa sorrir. Eu costumava, quando estava trabalhando, eu ia num mercado no centro da cidade. Então, como lá eu não ia todos os dias, como vou aqui no mercadinho aqui perto, quando eu ia, eu sempre comprava um bombom e ao passar as compras e pagar, eu entregava o bombom para a caixa do supermercado. Nossa, era muito legal de ver, assim, a pessoa, ela mudava até o olhar dela pra gente, assim. Então era um gesto super simples, só um bombom para agradecer. A pessoa chegava a mudar o semblante dela por um simples gesto. Então é uma dica para fazer aí com as pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que às vezes você pede favores, um secretário, alguém de alguma recepção, na portaria, pessoas que são importantes, mas que às vezes a gente passa na pressa e nem vê. Então por hoje era isso. Só de gravar esse vídeo, de pensar em tantas coisas que eu sou grata, eu já me animei, já me senti melhor. Acho que até o meu brilhinho no olho voltou. Então eu espero que você também se sinta grato por muitos motivos e que você encontre esses motivos no seu dia a dia. Às vezes a gente quebra uma unha, né? Ai, quebrei minha unha. Mas só o privilégio de ter uma unha que vai crescer é um motivo para agradecer. Ai, me cortei, me arranhei, me queimei. Eu tô com uma marquinha aqui de queimado, de polenta. Nem aparece mais. Mas saber que o teu corpo tá ali reagindo, te regenerando, te reconstruindo, isso é um motivo de gratidão. Ai, os cabelos brancos estão aparecendo, meu Deus! É um motivo para agradecer. Estamos vivos, estamos, né, fazendo todo o processo de viver, de envelhecer, de criar ruguinhas, ter flacidez. Faz parte da vida. Então, que você também consiga perceber essas pequenas coisas e ser grato por elas. Porque são coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras tem. Um beijo para vocês, até a próxima quinta, o próximo desafio e até o próximo vídeo. Tchau!